para evitar barulho. Bem, não temos nenhuma pergunta, mas tem alguém que está precisando de um anfitrião no Vila Boa para uma célula Kids. Na Vila Boa, alguém tem? Pode abrir a sua casa para uma célula Kids? Não? Então, se você tiver, você pode me procurar aqui no final do culto, amém? Talvez alguém tenha, eu vou estar com... A pessoa deixou o telefone aqui, para que você possa abrir a sua casa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bem, hoje nós começamos uma série de palavras, a pastora Luísa havia dito, algumas semanas atrás, que nós iríamos, durante esse mês de janeiro, nós iríamos falar sobre a volta de Jesus, amém? E esse é um assunto que eu gosto muito, é um assunto muito interessante, porque geralmente quando nós chegamos na última matéria do cursão, você deve ter feito, alguns aqui fizeram, certamente, a maioria fez cursão, você sabe então que a nossa última matéria do cursão ali é o reino e a volta de Jesus Cristo, amém? E geralmente é uma matéria que nós gostamos muito de ministrar, eu gosto muito de ministrar, os pastores todos, e é uma matéria que surge muitas dúvidas, muitas perguntas, porque é um assunto que todo mundo gosta de ouvir e de falar, amém? E nós vamos estar falando então sobre esse assunto durante esse mês. E hoje, nessa primeira mensagem, eu gostaria de compartilhar com você, é a palavra que sai no seu boletim, nós vamos falar sobre vivendo como quem ama a volta de Jesus Cristo, amém? Quantos amam a volta de Jesus Cristo? Você sabe, irmãos, nós temos um entendimento e sabemos de que nós fomos salvos, nós fomos justificados, a graça do Senhor nos alcançou, o amor dele nos trouxe até aqui, e isso é algo que nos traz um certo conforto. Por que nos traz um conforto? Porque nós temos entendimento e certeza da nossa salvação. Isso faz parte da daquilo que nós pregamos, daquilo que nós ministramos, daquilo que nós cremos, que uma vez que eu creio no Senhor Jesus, eu sou o quê? Salvo. E uma vez salvo, você não precisa se preocupar mais. Por quê? Porque uma vez salvo, salvo para sempre, amém? E isso é bom, isso é maravilhoso, isso é algo poderoso, e nos traz um conforto e gratidão diante de Deus. Mas há uma necessidade de constantemente nós lembrarmos também, que uma vez que nós somos salvos, e nós estamos hoje na presença do Senhor, ainda nos resta uma responsabilidade. Como cristão, como crente que você é, nascer de novo, existe uma responsabilidade que está sobre a sua vida. E uma dessas responsabilidades, certamente a nossa responsabilidade, é aguardar a volta de Jesus Cristo. Você, como cristão, como crente, tem que ter esse coração, esse desejo, esse anseio dentro de você. Porque é isso que nós estamos fazendo aqui. Você sabe, deixa eu falar para você, mas nós estamos passando apenas uma temporada aqui nessa terra. Meu pai dizia isso e eu acredito muito. Meu pai dizia que nós estamos passando uma chuva. E eu acredito muito nisso. Sabe, é uma temporada. A grande verdade é que nem eu nem você não pertencemos a este lugar. A nossa pátria é o céu. E é por isso que nós temos que viver aqui nessa terra, mas como peregrinos. Como seres que não, de fato, pertencem a este mundo, mas pertencem a um outro mundo, pertencem ao céu. E aguardam a vinda de Jesus. Por isso, o meu coração e o seu coração tem que ser esse. De aguardar, de ansiar, de desejar, de buscar, de clamar cada vez mais para que o Senhor venha. De dizer constantemente, Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós estamos te aguardando. Nós estamos aqui e nós queremos a tua presença e nós queremos o Senhor nas nossas vidas. Entende? Esse tem que ser o seu coração. Você tem que viver constantemente desejando e ansiando por isso. Esse tem que ser a nossa postura. E essa é a nossa responsabilidade. Aguardar a volta do Senhor. Aguardar a vinda do Senhor. E quando falamos desse assunto, é importante isso ser esclarecido. Porque por mais que nós saibamos disso, o
Muitas vezes, nós corremos um sério risco. E qual o risco, pastor, nós corremos? De simplesmente não negligenciarmos. De simplesmente não mais nos atentarmos para isso. Sabemos que um dia ele vai voltar. Mas muitas vezes, corremos o risco de negligenciar essa volta. E não nos preparar para essa volta. Percebe? É importante você constantemente estar vivendo e se preparando para essa volta. Se preparando para a vinda, para este grande acontecimento, para este grande evento. E quando falamos disso, é importante nós sermos muito esclarecidos em relação à palavra de Deus. E você sabe, nessa primeira mensagem que nós vamos estar falando desse assunto, essa mensagem que na verdade é uma introdução, que eu quero estar fazendo aqui com você. Eu quero estar trazendo para você um entendimento, ou esclarecendo para você uma dúvida que muitos têm em relação à volta de Jesus. Porque você sabe, a palavra de Deus, ela é muito clara. Ela nos dá um entendimento do que é essa volta. Mas na Bíblia, você vai encontrar duas afirmações, ou dois acontecimentos, que muitos irmãos acabam confundindo, e entendendo eles como sendo um único acontecimento. Mas eu quero falar para você, são dois. Um é o que nós chamamos de arrebatamento. Você já deve ter ouvido falar nessa palavra. Uma palavra até aguardada, né, desejada pelos crentes, mas temida também. Quando falamos de arrebatamento, surge aquela questão, nossa, arrebatamento, os crentes serão arrebatados. E é importante nós sabermos sobre isso. É importante você entender o que é o arrebatamento. Mas há uma outra afirmação da palavra também, que é a volta de Jesus. E aí, muitos crentes acabam confundindo essas duas coisas. E dizendo que elas são a mesma coisa. Mas eu quero falar para você, a palavra de Deus deixa claro que se trata de dois assuntos, ou na verdade, dois eventos distintos, que vão acontecer em momentos distintos, separados, por ocasiões específicas, para um público específico. Quem está entendendo o que eu estou falando? É importante você compreender isso, é importante você saber disso, até mesmo para você poder ser esclarecido quando você pegar a palavra e ler, e você saber distinguir o que é o arrebatamento e o que é a volta, o evento da vinda de Jesus, que são dois acontecimentos diferentes. Quem está entendendo o que eu estou falando? E você sabe, uma vez que nós entendemos que são dois eventos, eu vou falar agora mesmo sobre esses dois, alguns irmãos, eles acabam lidando com esses dois eventos de uma maneira muito displicente. Outro dia, a pastora Luiz estava ministrando sobre isso, para nós lá em Israel, e ele estava falando exatamente lá no lugar em que Jesus vai voltar. Eu estive lá no lugar que Jesus vai voltar, agora eu sou chique, amém? Você também vai, em nome de Jesus, amém, irmãos? E ele estava ministrando lá nesse lugar, e um irmão então virou e falou, pastor, mas pensando bem, uma vez que são dois eventos, e um vai acontecer e depois o outro vai acontecer, ou seja, em um momento alguns vão, e no outro momento outros vão, então é tudo uma questão de um ônibus que você pega. O primeiro ônibus passou, encheu, foi, e agora vem o segundo ônibus e encheu, e o restante que ficou para trás vai. Interessante esse pensamento, mas ele não é um pensamento correto. Eu vou te falar por quê. Porque você sabe, eu não quero ficar para o segundo ônibus. E eu vou te falar agora mesmo por que eu não quero ficar para o segundo ônibus. Eu quero entrar no primeiro. Nós temos que viver como aqueles que vão entrar no primeiro. Porque tem muito crente que pensa, não, se eu não for no arrebatamento, eu vou depois. Pois é, filho, mas eu vou te falar que esse depois não vai ser nada fácil. A coisa vai ficar um pouquinho feia aqui na terra, para quem ficar para o segundo ônibus. Então não é uma questão de que ônibus você pega, mas é uma questão de você viver como aquele que anseia por essa vinda, anseia pela volta. A grande questão é, em qual dessas voltas eu vou estar? Ou em qual delas eu irei com o Senhor? Eu quero te falar uma coisa, eu vou na primeira. Eu quero viver como aquele que vai na primeira. Eu não quero ficar para trás, vai também, em nome de Jesus, amém?
Então presta atenção, é importante você compreender, entender e ter clareza quando a palavra fala. E este assunto é um assunto muito sério na palavra de Deus. Por isso hoje, eu gostaria de tratar, primeiramente, sobre esses dois aspectos da vinda de Jesus. Um é o arrebatamento, o outro é a volta. E depois de falarmos sobre este assunto, eu quero mostrar para você, através da palavra de Deus, como vivem aqueles que amam a vinda, ou aqueles que amam a volta do Senhor Jesus. Mas para você compreender isso, presta atenção, é importante você caminhar comigo aqui em um certo entendimento, ou de como os acontecimentos, ou de como essas questões vão acontecer na palavra de Deus. Você sabe, muito se fala da vinda de Jesus, amém? E as pessoas sabem dessa vinda, e nós sabemos que Ele virá, que Ele vai voltar. Por isso precisamos de saber e nos preparar para isso. Mas existem muitos rumores, conversas, direto eu recebo e-mails falando da marca da besta, do chip, já viu essa coisa? E tem gente que chega e fala, e começa a falar, não, ele vai vir, está chegando, mas vai ser no dia tal. Eu me lembro quando eu era mais novo, você sabe, há uns anos atrás surgiu, não sei quantos lembram, os mais velhos vão lembrar, de uma profecia que surgiu, que o primeiro ano não ia passar do ano 2000, quem lembra disso? Ano 2000 não vai passar, o mundo vai acabar, alguma coisa vai acontecer. Irmãos, eu cresci com isso na cabeça, e eu tinha um medo de chegar o ano 2000, eu sei que alguns aqui também tinham, eu tinha um medo, que eu falava, gente, o que vai acontecer? Eu lembro que exatamente na virada do ano, minha mãe me levou para a igreja. Sabe, eu não gostava muito de ir na igreja não, mas nesse dia minha mãe falou, vamos na igreja? Você acha que eu falei que não ia? Eu fui na hora, eu falei, rapaz, se é para passar a virada, eu vou, se é para morrer, que eu vou morrer lá, o negócio lá. A igreja, pelo menos, vai para o céu, né? Era o que eu tinha na cabeça. Se Jesus voltar, eu quero estar lá. Mas há muitos rumores, muitas palavras, muitas especulações, mas deixa eu te falar, você não deve ficar acreditando em tudo que você ouve em relação a isso. Você tem que acreditar naquilo que a palavra de Deus fala. Agora, a respeito disso, eu quero colocar algo no seu coração, presta atenção. Quando você ouvir essas coisas, de que a marca da besta, não sei o quê, deixa eu te falar uma coisa, não liga para isso, sabe por quê? Eu preciso de falar isso para você. Porque a palavra não fala quando, de fato, vai ser o arrebatamento. A palavra não fala isso. Mas o tempo do fim, ele vai ter um start. Ele vai ter um começo. Quando, de fato, que nós vamos entrar, então, nesse tempo do fim, presta atenção, com o primeiro evento que eu gostaria de falar hoje para você, que é o que nós chamamos de, ou a Bíblia chama de arrebatamento. Então, presta atenção, o tempo do fim começa com o arrebatamento. Então, a palavra de Deus diz que vai haver um arrebatamento. E é o que alguns chamam de a primeira vinda de Jesus. Mas a verdade, essa primeira vinda de Jesus, essa primeira volta, a palavra deixa claro que ele virá de uma forma específica. A Bíblia diz que ele virá como um ladrão, no meio da noite. Não quer dizer necessariamente que vai ser de noite não, tá vendo? Alguns já começam a pensar. Porque imagina, se está de noite aqui, lá no Japão não está. Então você vai vir só aqui? Então, não quer dizer necessariamente isso não. Mas a palavra fala, quando a palavra coloca esses aspectos, está determinando que vai vir em determinado tempo, numa determinada circunstância, mas a grande verdade é que ele vai vir como ladrão. Aí você pensa, nossa pastor, mas que comparação acerca de Cristo, acerca de Jesus, como um ladrão. E eu gostaria de ler isso com você na palavra de Deus. Eu queria que abrisse para mim, lá em Mateus, capítulo 24, Apocalipse capítulo 3, verso 3, vamos ler esse primeiro. Apocalipse 3, 3, diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende, porquanto, se não vigiares, virei como quê? Como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora
virei contra ti. Presta atenção. A palavra de Deus então fala que ele vai vir como o quê? Como um ladrão. O que significa vir como um ladrão? Significa que ninguém vai estar, talvez, aguardando. Ou a pessoa às vezes não vai ter tempo de se preparar. É por isso que a Bíblia fala que eu tenho que viver preparado. Eu tenho que estar constantemente preparado para essa vinda. Porque não vai dar tempo de arrumar. Não vai dar tempo de você fazer outra coisa. Porque, presta atenção, quando ele vir, ele virá como um ladrão. E quando ele fala do ladrão, é porque você já viu que ladrão não avisa? Já pensou se o ladrão avisasse? Olha, é o seguinte, hoje eu vou na sua casa, então você sai, tira todo mundo de lá, porque eu vou lá para pegar algumas coisas. É lógico que isso não acontece. Então presta atenção, o que o Senhor está falando é exatamente isso, é que vai vir num tempo, numa hora, num momento, em que ninguém talvez vai estar ali preparado para receber de fato. Ele não vai avisar. Então presta atenção, o primeiro aspecto do arrebatamento, que eu quero que você entenda, é que o arrebatamento, ele é às ocultas. É o que nós chamamos de a volta do Senhor às ocultas. E essa volta do Senhor às ocultas não vai ter sinal nenhum. Então, quando você ouvir certas coisas, especulações e presta atenção, se eu te falar algo, não fica dando muita moral para isso. Por quê? Porque não tem sinal. Não vai ter aviso prévio. Não vai ter nada para te avisar. Então, pastor, como que eu faço? Espere ele todos os dias. Entende o que eu estou falando? Porque você não vai ter tempo, presta atenção, de se preparar para a vinda dele. Não, você tem que esperar ele todos os dias. Você tem que viver como aquele que espera ele todo tempo. Então é mais ou menos assim. Você tem que esperar ele pela manhã. Ele não veio pela manhã, espera ele à tarde. Ele não veio à tarde, espera ele à noite. Em algum momento ele vai vir, a qualquer momento, e nós estamos aguardando. Pode ser agora mesmo. Entende? Então eu tenho que estar o tempo todo esperando a volta dele. Esperando a vinda dele. Então tudo começa com essa vinda. Abre para mim Mateus, capítulo 24, verso 40. Mateus 24, 40. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, presta atenção, o que a palavra está falando? Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considera isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também o quê? Vós apercebidos, vigilantes, esperando. A qualquer momento ele pode vir. A palavra então nos orienta. Porque, olha só, a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Uau! O Filho do Homem virá. Então presta atenção, essa é a primeira vinda. A primeira vinda do Senhor, então, é essa vinda às ocultas. E é exatamente o start para o tempo do fim. Então, como crente, como homem de Deus, como cristão, você deve estar preparado, não é para ir na segunda vinda, mas é para ir na primeira. É para ser arrebatado. É para estar entre aqueles que são os arrebatados, os crentes vencedores. Pastor, quem serão os crentes que serão arrebatados? São os crentes vencedores. É o crente que vai estar vigilante. É aquele que vai estar aguardando, esperando. É aquele que está preparado para a hora que ele chegar. Quem está entendendo o que eu estou falando? E é por isso é importante você estar sempre pronto. Por isso é importante você estar sempre apercebido. Para que aquele dia não pegue você de surpresa. Para que naquele dia você não seja pego, sabe, de surpresa, sem estar esperando a vinda dele. Porque a palavra fala e é verdade, mas nem todos serão tomados naquele dia. Nem todos serão arrebatados. Só serão arrebatados os crentes vencedores. E presta atenção, isso aqui não é uma questão de ser salvo.
Porque nós somos salvos, nós cremos nisso. Aqui a distinção não é entre o salvo ou o ímpio, mas a distinção é entre o crente vencedor e o crente derrotado. Porque é possível sim um crente ser salvo, mas ainda assim não ser vencedor. É possível alguém ter a salvação e, de fato, para o céu, mas não ser um vencedor. Não ser daqueles que vão reinar com o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Por isso, você tem que estar vigiando, vigilante, atento. A palavra nos exorta a isso. Você sabe, infelizmente, muitos crentes não consideram isso. Eles acabam vivendo as suas vidas em busca dos seus alvos pessoais, em busca daquilo que eles querem. Nada contra você ter alvos, você tem que ter mesmo, nós temos que orar. Nós estamos aqui na oferta das primícias. Atrás do envelope tem lá um monte de espaço para você colocar os seus alvos, e é importante que você os tenha. Mas, independente disso, entenda algo que eu vou falar para você nessa noite. Você, por mais que você possa, sabe, prosperar e viver grandes coisas aqui, você não foi feito para essa terra. Você não foi feito para ficar aqui eternamente. A grande verdade é que aquilo que você faz aqui vai ficar aqui mesmo, porque nós não somos daqui. A nossa pátria não é essa. Nós estamos aqui apenas de passagem. Deixa eu falar para você, presta atenção no que eu vou te falar. Esteja sempre com as suas malas prontas. Viva como aquele que está com as malas prontas. Porque cada dia que passa, o tempo fica mais próximo. A vinda dele fica mais próxima. E eu acredito muito nisso. Nós temos falado, e não é à toa que nós vamos falar sobre isso, porque, sabe, algo que tem queimado no meu coração. Eu estava compartilhando com a minha esposa recentemente isso, que a volta do Senhor, a vinda dele está mais próximo do que nós pensamos. Sabe, então esteja preparado. E quando a palavra fala sobre estar preparado, a palavra fala vigia. Esteja atento. Sabe, esteja atento, tenha uma vida com Deus. Esteja atento em relação à sua santificação, em relação à sua justificação, em relação à sua vida diante dele. Porque isso é verdade, meu irmão. Isso é muito sério. Muitos crentes, infelizmente, acabam vivendo uma vida despercebida. Em relação a isso, precisamos de estar atentos ao Senhor. Olha o que diz Mateus, capítulo 24, verso 36. Mateus 24, 36 diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, presta atenção, ninguém sabe. Ninguém. A palavra deixa claro que nem os anjos do céu, nem o próprio Filho sabia, senão o Pai. A palavra deixa claro isso para nós. A respeito daquele dia, ninguém sabe. Então você não precisa de ficar ouvindo todo tipo de profecia que se falam aí acerca disso. Entenda o que a palavra de Deus fala. Viva uma vida vigilante, à espreita, esperando. Mateus 24, 42, diz então, Mateus 24, 42, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Portanto, vigiais, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Vira para o irmão que está do seu lado aí com todo amor e carinho e fala: vigia, irmão, porque você não sabe o dia em que vem o Senhor. Aleluia! Importante estarmos assim, atentos. Agora, há uma questão a ser considerada. Uma vez que nós temos esse coração e esse entendimento de saber dessa vinda, nós estamos aguardando essa vinda, e eu quero estar entre aqueles que vão ser arrebatados, eu preciso de me atentar à palavra de Deus. Quais são as condições? Como que eu faço? E você sabe, uma das coisas, como eu disse, é vigiar. É estar aguardando, é viver sempre à espreita. Mas a palavra de Deus fala algo tão poderoso, que é importante nós considerarmos quando falamos da vinda. Abra para mim 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. 2 Timóteo 4, 8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, isso é o apóstolo Paulo dizendo, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim,
mas também a todos quantos amam a sua vinda. Presta atenção, isso aqui está falando de quem? De crente vencedor. A coroa está reservada para o crente vencedor. Mas quem é o crente vencedor? É aquele que ama a vinda do Senhor. É aquele que deseja a vinda do Senhor. É aquele que anseia. Sabe, você tem que ansiar pela vinda dele mais qualquer outra coisa, mais qualquer outro alvo. Eu sei que eu estou num culto de jovens, e nós temos muitos jovens solteiros aqui, amém? Que vão se casar, amém? Mas se o Senhor voltar antes? Aleluia! Você sabe, você tem que amar a vinda do Senhor mais até mesmo do que você ama o seu casamento, você busca o seu casamento. Eu sei que agora você deu uma engasgada, né? Pastor, mas será que o Senhor não espera eu casar antes? Deixa eu te falar algo, filho. Casamento é uma bênção, é maravilhoso, mas nada se compara a estar na presença dEle. Não tem nada comparado a você viver eternamente do lado dEle. Se aquilo que nós vivemos, experimentamos aqui, enquanto oramos e adoramos, a presença dEle é tão poderosa, imagina você na presença dEle todo dia. Imagina você experimentando, desfrutando dEle, nada se compara a isso. Por isso no meu coração, no seu coração tem que clamar, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem hoje, vem agora, vem nesse momento. Seria tão maravilhoso se viesse num culto, imagina. Imagina nós adorando o Senhor, buscando a presença dEle, cantando Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós vamos cantar ela aqui no final, a música Maranata lá. E aí de repente, você fecha os olhos. E quando você abre, você olha para o lado e fala, mas que lugar que é esse? E aí não tem mais a equipe de louvor, está cheio de anjo cantando a música. Aí você fala, meu Deus, eu fui arrebatado. Aleluia, glória a Deus. Oh, meu irmão, eu anseio por esse dia, amém? Eu desejo isso, você tem que desejar também, porque é maravilhoso. Essa é a vinda do Senhor. Depois que o Senhor vier então e arrebatar a sua igreja, eu estarei lá e você também, amém? A palavra então, declara e deixa claro que é o start do tempo do fim, começou. Agora sim, não vou falar você, né? Você não vai estar aqui, mas quem estiver aqui pode começar a fazer conta. Porque a palavra deixa claro que depois disso, começa o que nós chamamos, a Bíblia chama de 70ª semana de Daniel. Olha o nome do negócio. A 70ª semana de Daniel. A profecia de Daniel dizia sobre essa 70ª semana, não vou entrar muito nesse assunto, mais para frente a pastora Luiz vai entrar. Mas você sabe, essa 70ª semana de Daniel é um tempo, e essa 70ª semana, na verdade, nos fala de um tempo de 7 anos, que vai ser dividido. Vai ter uma divisão clara, 7 anos. E depois que a igreja for arrebatada, a igreja dos vencedores, começa então esses 7 anos. Esses 7 anos vão ser divididos em 2 blocos. O primeiro bloco de 3 anos e meio é o que nós chamamos de tempo de paz e prosperidade, sabia? A Bíblia fala que depois do arrebatamento vai ter um tempo, 3 anos e meio de paz e prosperidade. Mas é falso. É falso por quê, pastor? É falso porque isso vai ser resultado de uma aliança que vai ser feita entre as 2 bestas. Apocalipse fala sobre 2 bestas. A besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar. Quem são as 2 bestas, pastor? As 2 bestas é o seguinte, a primeira besta é o anticristo. É a besta que emerge do mar. Por que do mar? Porque mar na Bíblia aponta para o mundo. Então vai surgir um líder mundial. A besta que emerge do mar, o anticristo. E aí vai surgir a besta que emerge da terra. Por que terra? Porque toda vez que aparece terra na Bíblia, está falando de Israel. Terra na Bíblia aponta para a terra prometida, para Israel. E aí é interessante, porque vai surgir uma besta de lá também. Que besta que é essa? É o falso profeta. Presta atenção que as coisas já estão se alinhando. Você está ouvindo falar de coisas que já prova que está tendo um alinhamento aí, para isso tudo acontecer. Entende o que eu estou falando? Então presta atenção, vai ter então uma aliança entre o anticristo e o falso profeta.
E eles então vão determinar um tempo de paz e prosperidade e segurança. Afinal de contas, muitas pessoas, milhões e milhões de pessoas foram tomadas de repente. Então presta atenção. Eles vão então dizer o seguinte: você precisa de estar seguro. E só tem um jeito de estar seguro. Como? É aceitando a famosa marca da besta. Então quem tiver a marca está seguro. Quem não tiver, está seguro. Nesse momento vão surgir duas linhas de pessoas: os ímpios e os crentes que vão ficar aqui. Eu não vou estar aqui não, amém? Nem você. Mas vão ter crentes aqui. E pasme, vai ter um avivamento. Por quê, pastor, que vai ter um avivamento? Porque imagina quem ficar. Você acha que quem ficar vai fazer o que da vida dele? Supondo que você ficasse. Só supondo. O que você faria? Você ia sair pregando para todo mundo. Você ia ser um vencedor loguinho, meu amigo. Você ia morrer por causa do evangelho, eu não ia. Você fala, rapaz, agora eu tenho que resolver minha vida, porque eu não fui na primeira. Mas não fica, amém? Então, certamente, vai ser um tempo onde o evangelho vai ser pregado, né? E esses crentes vão ficar aqui, então vão ter duas linhas de pessoas. Mas aí, presta atenção. Os 3 anos e meio de paz e prosperidade vão passar. Passou os 3 anos e meio de paz e prosperidade, a aliança é rompida entre Israel e o mundo. Quando essa aliança for rompida, presta atenção, algo vai acontecer. Quando essa aliança for rompida, então começa os 3 anos e meio de grande tribulação. Olha o nome do negócio, grande tribulação. Porque vai ser grande mesmo. E eu não vou entrar em detalhes com você, mas você sabe, isso vai acontecer por ocasião do 7º selo. Apocalipse fala sobre 7 selos que estão sendo abertos. O 7º selo é o selo da grande tribulação. Quando esse 7º selo for aberto, presta atenção, algo vai acontecer. Então, a terra vai sofrer tribulação como nunca viu antes. Coisas terríveis vão acontecer a ponto de demônios saírem do inferno. Literalmente, eles vão sair do inferno. Não é só uma coisa de um espírito, é um demônio que vai sair do inferno. E a ele vai ser dada a ordem, a eles vão ser dada a ordem de atormentar as pessoas. E eles vão atormentar ao ponto, presta atenção, de pessoas pedirem a morte e não conseguirem morrer. De tanta tribulação que vai ter na terra. Pastor, e os crentes que ficarem aqui? Eles vão sofrer isso? Não, porque eles são guardados pela graça de Deus, amém? Não vai acontecer isso com eles. No entanto, eles serão perseguidos. O anticristo vai persegui-los mesmo. Vai perseguir para matar. Então vai ter uma grande matança de cristãos nessa época. Porque o anticristo vai sair matando tudo que é crente. Você sabe, quem não tiver a marca da besta não pode comprar, não pode vender, não pode fazer nada. Eles não vão poder comercializar, comprar, vender, trabalhar com nada. Então vão passar fome, vão passar sede, a palavra fala. Mateus 25 conta uma parábola que é exatamente falando desse momento. Quando a palavra fala que o Senhor lá chega lá nas ovelhas e fala, os meus pequeninos tiveram sede e tu deste beber, tiveram frio. Está falando desse momento. O momento onde os crentes vão passar sede, vão passar fome, vão passar frio, sabe, vão passar uma série de coisas. Então quem estiver aqui, infelizmente, vai ser o quê? Extremamente atribulado. Por causa da perseguição. Mas você sabe, irmão, serão 3 anos e meio de grande tribulação. Passou os 3 anos e meio de grande tribulação, então, presta atenção, é chegado o grande momento. Que momento que é esse? A última trombeta vai soar. Então, presta atenção. O 7º selo abriu. As trombetas começaram o quê? A serem tocadas. Cada trombeta é um aviso, mas ao mesmo tempo também é um aviso de que uma tribulação estava vindo. Mas a última trombeta que vai ser tocada é a trombeta que vai anunciar o quê? A volta de Jesus às claras. E essa volta dele vai ser uma volta esplendorosa. Porque ele vai vir para quê? Ele vai vir para estabelecer o reino dele aqui na terra. A primeira vinda ele arrebata os crentes que vão estar com ele. E aí agora ele vai vir para quê? Para estabelecer o reinado dele. O reinado do Senhor virá. Isso vai acontecer exatamente no momento em que o anticristo assumir o trono lá em Israel. Quando ele sentar no trono que é do Cristo, algo vai acontecer.
E a palavra conta que ele vem. Naquele momento um exército inteiro vai ser formado para pelejar contra Jesus. Mas a palavra fala que ele virá com os vencedores. Sabe quem são os vencedores? Nós! Estaremos vestidos de branco atrás dele. E aí vai ter uma grande guerra. A Bíblia chama esse momento de Armagedon. É a grande guerra, a batalha do Armagedon. Eu fui lá no lugar que vai acontecer essa batalha. Eu sou chique, agora fui lá nos lugares. E lá no lugar que vai acontecer a batalha é um vale enorme, irmãos. Chamam de Vale de Meguido ou Vale de Josafá. Tem vários nomes dados para esse vale. E lá é interessante porque lá não tem uma casa. E nós perguntamos para o guia por que não podia ter casa lá. Eu sei por que não tem casa lá. Sabe por quê? Porque lá vai ser o palco de uma grande batalha. Está profetizado e falado sobre isso. Mas eles falam que é porque o lugar é muito fértil. Então lá só serve para plantar. Então eles plantam lá constantemente. Mas na verdade é porque o Senhor está guardando aquele lugar. E a palavra fala que essa batalha vai ser tremenda, esplendorosa. E o Senhor virá. Mas ele não virá igual ele veio da primeira vez. Você sabe, dessa vez ele virá vencendo para vencer. A palavra fala que ele virá e da boca dele vai sair uma espada afiada de 2 gumes. E aí ele vai vencer todo o exército. Nós nem vamos precisar de guerrear. Nós vamos vir para guerrear, mas não vamos guerrear. Coisa maravilhosa. Ele vai vencer aquele exército. E algo tremendo acontece. A palavra fala que o negócio vai ser tão feio, mas tão feio, que o sangue daquela guerra vai se formar um rio, um mar de sangue. O sangue vai dar no freio dos cavalos. De tanto sangue que vai ter lá e de tanta gente. Infelizmente vai ser um dia também terrível. Mas esse é o dia em que a Bíblia tanto fala, o grande dia do Senhor. É o dia que ele vem, é o dia que ele virá. E essa é a segunda vinda, é onde eu queria chegar com você. Então presta atenção, a primeira vinda é o arrebatamento, a segunda vinda é a vinda o quê? As claras. Porque dessa vez vai ter sinal. Dessa vez, quem estiver aqui vai saber que ele está vindo. Dessa vez vão olhar para o céu e vão vê-lo chegando. Eles vão olhar e ele virá. E ele virá vencendo para vencer. É o que a Bíblia fala. Olha o que a palavra de Deus fala a esse respeito. Mateus capítulo 24, verso 27. Mateus 24, 27 diz assim a Bíblia. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Presta atenção. Onde estiver o cadáver, aí ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Isso aqui tudo é literal, viu, irmãos? Então, aparecerá no céu, após a grande tribulação, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, aleluia. E essa é a vinda, e nós vamos estar com ele, amém? Então ele virá. Então presta atenção, a primeira vinda é as ocultas, a segunda vinda é o quê? As claras. Na primeira vinda, ele virá buscar os crentes vencedores que estão vigiando, porque você sabe, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção, ser salvo é uma questão que está definido. Uma vez salvo, salvo. No entanto, ser vencedor, presta atenção, é uma questão que está em aberto. Por quê? Porque eu posso ser vencedor hoje e não ser amanhã. Sabia? Tudo depende de você vigiar. O apóstolo Paulo fala, vigia a sua coroa. Se ele fala para vigiar a coroa do vencedor, é porque a coroa pode ser tomada, sim ou não? Então vigia. Vigia para naquele dia você não ser pego de surpresa. É o que a Bíblia fala. Então presta atenção. Nós temos então essa vinda dele, que vai acontecer. E aí, essa vinda, a primeira vinda ele virá como ladrão no meio da noite. Essa vinda tem um lugar certo. Qual que é o lugar? É interessante, a Bíblia fala que lugar é. Eu estive lá. Atos capítulo 1, verso 11. Vou parar de falar que eu estive lá. Atos capítulo 1, verso 11. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo
como viste subir. Olha que coisa interessante, ele virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado o quê? Olival, é o Monte das Oliveiras, que diz daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Presta atenção, ele virá então em um lugar determinado. Que lugar é esse, pastor? O Monte das Oliveiras. Você sabe uma coisa interessante? Mais um só, vou falar. É porque lá nesse lugar, é interessante porque fica exatamente de frente para o portão de Jerusalém, que é por onde ele vai entrar, porque ele vai entrar pelo portão, na frente. A primeira vinda dele, ele entrou num jumentinho, sabe, não tinha tanta glória e tanto pendor. Agora não, agora ele vai vir num cavalo branco, montado, sentado, aquela coisa toda. E é interessante porque está lá o portão. Aí, presta atenção, entre o Monte das Oliveiras e o portão, tem 2 cemitérios. Um cemitério de muçulmano e um cemitério de judeu. E aí nós perguntamos por quê? Sabe por quê? Os judeus são enterrados lá porque eles creem na profecia também. E eles falaram, porque no dia que ele vir, quando ele vir, a palavra fala que vai acontecer a primeira ressurreição. Então todos aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. E aí ele vai, sabe por que eles ficam enterrados ali? Para já ressuscitar no lugar, junto com ele, é sério. Que coisa, né? Mas é exatamente por isso, que eles são enterrados lá. Aí nós perguntamos, mas por que os muçulmanos também colocaram? Sabe por que os muçulmanos colocaram? Para pirraçar com eles. Porque é o seguinte, judeu, você sabe, judeu ele não toca em cadáver, essa coisa toda, eles são muito, esse negócio de cemitério, esses trem, eles não gostam muito de mexer com morto. Então eles pensaram, se nós colocarmos um monte de morto aqui, Jesus vai passar por aqui não, é porque ele é judeu. Por essa razão eles colocaram lá. Só para, nós perguntamos a razão, mas é por isso mesmo. Então presta atenção, eles estão lá então, Jesus virá no Monte das Oliveiras. E ele será certamente assistido por todos aqueles que estiverem ali e verão a sua vinda. Estarão aguardando por ele, amém, irmãos? Olha para você ver, que coisa poderosa. Então presta atenção, nós estamos certos então, que Jesus vai arrebatar os vencedores. Nessa ocasião da segunda vinda, o que vai acontecer? Na segunda vinda de Jesus, os mortos vão ressuscitar, e a Bíblia fala que eles vão se encontrar com o Senhor aonde? Nos ares, porque ele estará nos ares. E aqueles crentes que estiverem aqui, vivos, eles também vão encontrar com o Senhor aonde? Nos ares. Essa é a segunda vinda. Então começa o próximo evento, nós não vamos entrar nele hoje, não dá tempo, que seria o tribunal de Cristo, mas isso é para outra ocasião, amém? Depois os próximos pastores vão falar mais detalhes sobre isso. Agora, presta atenção aqui no que eu vou te falar agora. Uma vez que nós entendemos isso, e compreendemos a diferença entre ser arrebatado, e a diferença entre a segunda volta de Jesus, é importante nós entendermos, definirmos o que nós estamos aguardando. E eu te pergunto, o que você está aguardando? Você está aguardando o arrebatamento ou a volta às claras? Você está aguardando o arrebatamento, amém? E aí, presta atenção, a palavra de Deus nos fala, nos dá detalhes específicos. Deixa eu olhar meu tempo aqui. Vixe. Acerca de como isso deve acontecer. E eu gostaria de encerrar falando sobre isso. Há 3 parábolas que são contadas por Jesus, que demonstram como são aqueles que amam a vinda de Jesus. Ou como deve se portar o crente que quer ir nessa primeira leva, que é aqueles que serão arrebatados. E essas 3 parábolas, elas têm uns detalhes interessantes. Você vai perceber que elas se encaixam e falam de aspectos distintos. Mas em todas elas você vai ver que nós temos a figura de um senhor, ou a figura de um noivo. Nós vamos ter a figura também de quê? De um servo, ou a figura de uma noiva. Ambos, senhor e noivo, se ausentaram por um tempo. Ou seja, está falando de Jesus, amém? Mas os mesmos que se ausentaram voltam. E aqueles que ficaram estão aqui então aguardando essa vinda. E a palavra então mostra, de certa forma, como que deve ser a nossa postura. Mateus
capítulo 24, verso 45. Abre lá, por favor. E a primeira parábola é a parábola do servo fiel e do servo negligente. Presta atenção. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? A quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhe o sustento ao seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que ele lhe confiará todos os seus bens. Olha só. Então, presta atenção na parábola. Mas aquele servo sendo mau, se aquele servo sendo mau disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá o quê? Choro e ranger de dentes. Meu Deus do céu. Então presta atenção. Primeiro exemplo que Jesus dá é do servo mau e do servo que é fiel. E é interessante porque aqui está o primeiro ponto que eu quero falar para você. Pastor, quem são aqueles que amam a vida do Senhor ou que vivem como aqueles que amam a vida? É importante você entender que nós estamos aqui como servos do Senhor. E você, como servo, foi conferida a você uma missão. Que missão que é essa, pastor? Cuidar dos seus conservos. E quem são os conservos? São os irmãos que são colocados para você cuidar. Todos nós aqui, você sabe, na nossa igreja nós temos uma visão clara e definida acerca disso, mas todo mundo aqui pode cuidar de alguém. Sabe, o pastor acompanha a rede, os discipuladores ali, os discipuladores, os líderes, as suas células, o líder de célula, o seu povo, o líder em treinamento, consolida alguém. Então, você está acompanhando alguém. Entende? É isso que nós fazemos como igreja. E o Senhor está dizendo que aqueles que amam a vida dele, fazem isso. Cuidam, consolidam. Sabe, alimentam, e a palavra está falando, você tem que alimentar. Pastor, com o que eu alimento? Alimento com a palavra. Aquilo que você recebe aqui, você tem que dar. Você tem que alimentar ele. Mas infelizmente, muitos não fazem isso. E é o que a palavra está falando. Existem aqueles servos que são o quê? Que são maus. E aí o Senhor demorou sem vir. E aí o que eles começaram a fazer? Começaram a espancar. Começaram a maltratar. O que é isso, pastor? É quando eu nego o cuidado. É quando eu deixo e ajo com meu irmão, ou com aquele que foi confiado a mim, de maneira negligente, displicente, não cuido, não alimento, não dou. O irmão precisa de ajuda, e quando eu falo ajuda, é uma ajuda espiritual, eu não dou nada. Isso é você ser negligente em relação ao quê? Ao que o Senhor te confiou. E entenda, naquele dia, o Senhor virá e Ele vai requerer isso de você. Ele vai querer saber, sim, como você lidou com as pessoas que foram colocadas ao seu lado, ao seu redor, para você cuidar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Naquele dia ele vai requerer, ele vai querer saber. Mas esse camarada aqui da parábola, ele ainda vai mais longe. Ele não apenas começa a espancar e maltratar, como ele começa a andar com os ébrios. Os ébrios aqui nos falam do mundo. Ele começa a viver uma vida, sabe, sem vigiar. Começa a viver uma vida dentro da igreja como se fosse do mundo. Começa a ter práticas mundanas, a fazer o que o mundo faz, a falar que aquilo que o mundo faz é comum, não tem nada a ver, pode fazer, isso é um problema. Porque quando você começa a ter práticas mundanas, e você é crente, está dentro da igreja, e as pessoas e os irmãos mais novos olham você fazendo, eles escandalizam. E deixa eu te falar uma coisa, presta atenção, é muito sério quando o irmão se escandaliza com você. É interessante, a palavra de Deus fala que seria melhor que você amarrasse uma pedra no seu pescoço e se jogasse desse ladeira abaixo, ou em outras palavras, se matasse, do que levasse um irmão novo na fé a se desviar por causa de um comportamento seu. Isso é muito sério. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas muitos acabam vivendo assim. E os irmãos olham, veem, observam e começam, sabe, a se desviar da fé. E a palavra está se referindo a este. Então, eu tenho que vigiar, ter cuidado.
Às vezes eu vou aconselhar alguns irmãos mais velhos, eu falo, olha irmão, isso não é bom que você faça. Ah, pastor, mas não tem nada a ver, não é pecado, qual o problema? E papapá. Eu falo, é verdade, não é pecado mesmo, mas tem um problema, não convém que você o faça. E quando você faz, você corre o risco de escandalizar o irmão que está do seu lado. E deixa eu te falar uma coisa, os mais velhos na fé têm uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Não fazer por causa do irmão. Mas é só por causa dele? Sim, só por causa dele. Sabia disso? Só para não escandalizar o irmão. Tem coisa que eu tenho que abrir mão, que até eu poderia fazer, que até lícito talvez eu fazer. Mas escandaliza, é o que Paulo falou. Se comer carne escandaliza, comer carne não me faz mal nenhum, é verdade. Mas se escandaliza o pequeno na fé, eu paro de comer. Qual o problema? Por que não deixar de comer só por causa do irmão? Quem está entendendo? E essa é a prática que aquele que ama o Senhor tem que ter. O teclado pode subir aqui, por favor? Rapaz, o teclado. Presta atenção, já estou indo para o fim. Depois, a palavra nos fala sobre a segunda parábola, que é a parábola das 10 virgens. Eu não vou ler, não dá tempo, está lá em Mateus, apenas citar, depois você pode ler na sua casa. Do capítulo 25, 1 ao 13, versículo 1 ao 13, fala sobre a parábola das 10 virgens. Você sabe, aqui tem mais um aspecto daqueles que amam a vinda do Senhor. O primeiro aspecto é cuidar dos mais novos. O segundo aspecto é interessante, que essas virgens aqui, presta atenção, muitas pessoas falam que essas 10 virgens, 5 eram nécias, 5 eram o quê? E alguns dizem que as virgens nécias são os ímpios. Mas não pode ser, por quê? Porque são virgens. E se são virgens, nos falam de uma natureza santa. Então presta atenção, os 10 aqui, as 10 são crentes. Só que há 2 tipos de crentes. A diferença aqui não é entre ser salvo ou não ser salvo. A diferença aqui, presta atenção, é entre aquele que é negligente, aquele que é nécio e aquele que é prudente. Mas quem é o prudente? É interessante, porque a palavra fala que o prudente é aquele que tem óleo. Você sabe, as 2 virgens tinham as 2 classes, as 10 tinham azeite. Sim ou não? Você vai ver que as 10 tinham azeite sobrando. O azeite aqui fala do quê? Da unção do Espírito Santo. Azeite é unção na Bíblia. As 10 tinham unção. Mas existiam algumas aqui, 5, que tinham unção de sobra. Então presta atenção. A unção é algo que você busca, que você deseja, que você anseia, que você pede ao Senhor. Cada vez que você lê a palavra, é edificado pela palavra, busca no Senhor, cada vez que você vai a um culto, se reúne com os irmãos, você está ali se enchendo da unção. Isso quer dizer que tem gente que tem muita unção, mas tem gente que tem pouca. Porque a unção é uma coisa muito relativa. E tem gente que tem de sobra, tem gente que às vezes tem menos, quem está entendendo? Presta atenção, a palavra está falando isso. 5 delas até tinham um pouco de unção, mas acabou. Não buscou mais, não ansiou mais, não desejou mais. O tempo passou, o noivo tardou e ela simplesmente parou de buscar. Não era mais aquela que desejava ardentemente a presença do Espírito. Isso é um risco que todo crente corre. De com o passar do tempo, deixar de desejar mais de Deus. Deixar de buscar mais de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, o pastor Naô falou uma coisa e é muito verdade. É você que determina o quanto de Deus você vai ter. É você que determina o quanto de Deus você vai ter. Porque se você chegar em mim e falar, olha, ou se você chegar no Senhor e falar, já chega, tá bom, não quero mais, tá bom, é isso que você vai ter. Mas se você vive como aquele que anseia, que deseja, que busca, que quer mais de Deus, que anseia por mais de Deus, que sabe, que não se contenta com pouco, mas que vive cada dia falando, eu quero mais do Senhor. Eu quero mais de Deus na minha vida. Essas virgens aqui, essas 5 prudentes, eram essas que desejavam ardentemente mais de Deus na vida delas. E por isso elas tinham de sobra. Entende? Estou falando? E a palavra fala exatamente isso. Que essas 10 virgens aqui, 5 tinha pouco. E quando o noivo veio, elas até tentaram buscar, mas não dava mais tempo. Porque tem muita gente que, já viu quando você quer
Deixa eu te falar uma coisa. Existem coisas na sua vida que passam. Oportunidades passam, já viu? Já perdeu uma grande oportunidade? Eu já. Já viu a sensação frustrante de se perder uma oportunidade? De deixar passar aquela que era sua? Pois é, deixa eu te falar, em relação a isso aqui não vai ter mais oportunidade, acabou. Quando o noivo vier, e ele vai vir, ao soar da última trombeta, e ele fechar a porta, acabou. Elas vão bater lá fora, mas não vão entrar, sabe por quê? Porque não pode mais. Você teve a sua chance, você teve a sua oportunidade. Isso é sério, presta atenção, já estou encerrando. Pede silêncio para o computador do seu lado. Isso é muito sério que nós estamos falando aqui. Entende o que eu estou falando? Seja contado entre aquelas virgens que têm unção de sobra, que ama o Senhor todos os dias, que deseja o Senhor todos os dias, que anseia por Ele todos os dias. Que nunca perca essa essência, esse desejo, esse coração que anseia pela presença dEle. A última parábola é a parábola dos talentos. Está lá em Mateus 25, do verso 14 ao 30. Essa parábola, o ponto central dela é que o Senhor vai chamar os seus servos e vai distribuir entre eles talentos. Você sabe, talento aqui nos fala de quê? Não são habilidades naturais. Os talentos aqui são aquilo que o Senhor vai confiar a você. São dons espirituais que o Senhor concede a cada um de nós. E você tem uma missão através dos dons que são colocados diante de você. Você tem uma responsabilidade. A palavra fala que a um ele deu 5, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1. E você sabe, independente de quantos talentos você tem, presta atenção, é sua responsabilidade multiplicá-los. Existem alguns que falam, pastor, mas eu tenho poucos talentos. Não interessa. Se você tem um talento, deixa eu falar para você, é sua responsabilidade usá-lo e multiplicá-lo. Se o Senhor te concedeu muitos dons, use-os. E use todos eles. Mas se o Senhor te concedeu um só, use também. Porque é isso que Ele te deu. E é através desse que você vai então cumprir o propósito da sua vida. Quem entende o que eu estou falando? Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora. Você sabe, os talentos aqui, ao serem multiplicados, alguns pensam, pastor, presta atenção, não conversa ainda. Mas o que o Senhor vai requerer de mim é o quê? Naquele dia, é quantidade. É se eu multipliquei os meus talentos e agora eu tenho muitos frutos para dar. Presta atenção no que eu vou te falar. O Senhor não vai requerer de você, não é quantidade. E alguns falam, tem a qualidade? Também não. Mas não é só isso. É lógico que o tipo de fruto que você trouxe também é importante. Mas naquele dia, presta atenção. Sabe o que Ele vai requerer de você? Fidelidade. O Senhor requer de nós fidelidade em relação aos talentos. Eu queria encerrar contando uma história. Há muito tempo eu ouvi ela. Eu gosto muito dela, que diz que um casal tinha 2 filhos. Uma menininha mais velha e um rapazinho mais novo. A menininha mais velha, ela era, sabe aquelas meninas de vários talentos? Sabia fazer tudo. A menina era um espetáculo. Fazia tudo bem feito. Todo mundo admirava-se dela. O rapazinho já era, deixava um pouco a desejar. E aí conta-se que, numa certa feita, a escola que eles estudavam resolveu fazer um grande espetáculo. Todas as salas tinham que fazer uma peça de teatro. E aí, tinham que apresentar. A menininha do casal, como ela era, ela ganhou o papel principal. Com várias falas. E os pais, durante um mês, tinham a missão de ajudar os filhos a decorarem as falas.
A menina em um dia decorou tudo. Sabia falar todo jeito aquelas falas. Ela era um espetáculo, ela era muito boa no que ela fazia. Alguém de muitos talentos. O rapazinho, como era conhecido pela professora dele, que não tinha muitos, né? Ela deu para ele um papel onde ele tinha só uma fala. Ele demorou um mês e não conseguia falar a fala que ele tinha que falar. E no dia da apresentação, os pais ficaram, ai meu Deus, ele vai apresentar, e ele não vai falar direito, e vão rir dele, e aí ele vai ficar frustrado, e aquela coisa do pai, né? E aí, a primeira peça a ser apresentada foi da menina. Os pais estavam lá no palco. No público, né? No meio do público. E aí, presta atenção. Naquele momento, a filha apresentou. Ela foi um espetáculo. Todos levantaram e aplaudiram de pé. Mas, você sabe, aplaudiram ela. Porque ela foi a estrela. E os pais se levantaram tão cheios de orgulho da filha. E se levantaram como aqueles que dizem, é minha filha. Só que aí a próxima peça era do rapazinho. E aí, o pai deu a mão para a mãe, gelada. Ai meu Deus, ele vai frustrar. Jesus, o que ele vai fazer? E começaram a orar, aquela coisa toda, e aquele negócio. E aí ele chegou na hora dele. E ele foi e falou a fala certinha. Os pais levantaram sozinhos, no meio do público. E começaram a aplaudir, aquele negócio vibrando. E todo mundo ficou olhando sem entender. Mas por que eles estão vibrando? Foi só uma fala. Você sabe, deixa eu falar para você. Esse é o coração de Deus a seu respeito. Naquele dia, quando nós chegarmos diante dele, apresentarmos aquilo que nós temos que apresentar, o que ele vai contar não é o quanto, mas é se você foi fiel naquilo que foi colocado para você fazer. A mesma alegria que ele vai ter com aquele que fez muito porque tinha muito talento, ele vai ter com aquele que fez pouco porque tinha pouco talento, porque é isso que ele está considerando. Sabe, que você possa ser destes que foram encontrados fiéis diante dele. Essas 3 coisas fazem parte daqueles que amam a vinda do Senhor. Nós cuidamos daqueles que ele coloca para nós cuidarmos. Somos pais espirituais, amém? Mas nós também temos a responsabilidade de manter sempre cheia de azeite a nossa botija. Mas em terceiro lugar, nós somos fiéis em relação aos talentos que ele tem colocado na nossa mão. Nós vamos agora, nesse momento, distribuir a Santa Ceia. Mas nós vamos cantar uma canção enquanto nós distribuímos. E nós vamos cantar como aqueles que amam a vinda do Senhor. Eu queria que nessa noite você ansiasse pela vinda dele, você desejasse a vinda dele, você clamasse para que ele venha. Olha, deixa eu te falar uma coisa, eu esperei hoje cedo, ele não veio. Eu esperei hoje à tarde. Eu estava nervoso para pregar, com medo. Eu falei, ô Senhor, você podia voltar agora. Ele também não veio. Mas você sabe, pode ser que ele venha nesse momento. Pode ser que você feche os olhos e quando você abrir, você já vai estar lá. Sabe por quê? Deixa eu te falar. As nossas malas estão prontas para receber a vinda do nosso amado. Cante essa canção nessa hora em nome de Jesus. Pode distribuir a ceia. Tu és a minha luz.